Você sabe por que os portadores de Titã vivem só 13 anos? Ou por que os Titãs puros vivem quanto tempo for necessário? Na verdade, isso tem uma explicação. Bem clara, simples, não é teoria, é um pouco difícil de entender, mas é um fato. Eu sempre tô batendo na tecla da história de Ymir e como ela é importante para a história de Attack on Titan. Aí tem gente que vem comentar aqui, ai, mas você só fala disso. Mas é claro, essa é a história mais importante, é a história base. Se você entende a história de Ymir, você entende a história de todo o Attack on Titan. É necessário você dominar a história de Ymir se você quiser entender tudo de Attack on Titan. É muito simples, tá tudo lá, tá tudo explícito lá. Só que a história foi pouco contada no mangá, foi meio resumida assim, você tem que subentender as coisas. E no anime eles simplesmente se lascaram pra história de Ymir, eles jogaram uns PowerPoints lá passando e se lasque pra entender. Então nessa parte aí eu realmente tenho uma grande reclamação, porque toda a animação de Attack on Titan é muito boa. Mas quando chegou na parte de Ymir, que é uma parte tão importante que no mangá já ficou interpretativa, eu fiquei esperando que eles fossem explicar no anime e não explicaram. Paciência. Na história da Ymir, ela ganhou os poderes de Titã e morreu 13 anos depois. Por que ela morreu? Porque ela tomou uma lança. A lança atravessou a coluna vertebral dela de alguma forma. Com o tempo, o ponto fraco dos Titãs ficou sendo na nuca. Mas na época da Ymir, pelo menos para a Ymir, o ponto fraco dela era na coluna vertebral inteira, porque tinha um ser vivo ali. Tinha o parasita nas costas dela toda. E quando a coluna vertebral dela foi transpassada, ela perdeu a vida junto com o parasita, digamos assim. Só que na verdade, ela ficou completamente imóvel, até porque a própria Ymir não tinha de fato morrido, nem o parasita tinha de fato morrido. Tanto que depois que as filhas dela comeram, elas adquiriram os poderes de Ymir. E a Ymir se tornou um espírito e foi para os caminhos. Desde então os caminhos começaram a ser utilizados, a Ymir se tornou tipo a líder dos caminhos, e assim as coisas começaram a acontecer por lá. Mas nada disso importa, o que importa aqui é que desde que ela ganhou o poder dos Titãs, até ela finalmente tomar essa lança e ser devorada pelas filhas, passaram-se 13 anos. Todas as pessoas que adquiriram os poderes de Ymir são uma mera cópia da Ymir. Elas são um plágio da Ymir. Então, tudo o que aconteceu com Ymir, eventualmente vão acontecer com as outras pessoas. Uma pergunta que eu sempre recebo aqui nesse canal é como seria, ou quão poderosa seria uma pessoa que tivesse os 9 titãs. Gente, a Ymir tinha os 9 titãs. Ela tinha todo o poder, ela tinha martelo de guerra, ela tinha blindado, colossal, todos. A Ymir tinha todos os titãs. E ela foi poderosa o suficiente para revolucionar o mundo como ela revolucionou e fazer o pequeno reino, o Império de Eldia, se tornar o maior de todos. Para você ter noção, foi uma pequena menina escrava que se tornou a conquistadora do mundo. Ela conquistou o mundo inteiro. Todas as nações simplesmente se curvaram para Eldia e aceitaram o poder que ela tinha. Era grande demais. Não tinha exército que fazia frente. Então ela era realmente muito poderosa. Só que as cópias de Ymir, que são as primeiras cópias dela, são as filhas dela que devoraram os restos dela, são 3, Sina, Maria e Rose. Sina, Maria e Rose que tem o mesmo nome das muralhas. Essas 3 meninas receberam poderes de Titã. Elas dividiram o poder primordial da Ymir por 3. Então não é que a Ymir tinha o Titã fundador. A Ymir tinha todos os Titãs e eles foram se dividindo. Na primeira divisão entre as 3 filhas, o Titã fundador provavelmente ficou com a filha mais velha, porque a Ymir, por algum motivo, decidiu seguir as lógicas do reino. E nas lógicas do reino, o filho mais velho pega a descendência. Ela também decidiu servir ao rei. Então todo mundo que era rei, ela servia. Quem que é o rei? O mais velho. Se a filha mais velha é o rei, logo os descendentes da filha mais velha são o sangue real. Por isso que tem Eldianos que tem sangue real, tem Eldianos que não tem sangue real, e todos são descendentes de Ymir, porque uns são descendentes da filha mais velha que herdou o poder do Titã fundador que ainda estava condensado. Depois que Sina, Maria e Rose passaram seus titãs adiante, provavelmente para os seus filhos ou parentes mais próximos, que também pertenciam à realeza, esse poder foi se dividindo até chegar em 9, e o poder não pode se dividir acima de 9. Sendo assim, temos 9 titãs primordiais, entre eles o Titã fundador. E o Titã fundador é o mais poderoso, e ele ficou exatamente com o descendente da filha mais velha, que é a família real. Sendo assim, a Ymir nos caminhos serve os seus descendentes que fazem parte da linhagem real, filhos da filha mais velha dela. Eu já falei nesse vídeo que os titãs não podem se dividir em mais de 9. Mas então o que são os titãs puros?
Na verdade, foram feitos vários experimentos para tentar aumentar os titãs ou aumentar o poder dos titãs, e aí eles descobriram que se eles aplicassem o líquido espinhal dos titãs, eles conseguiriam criar titãs puros. Mas os titãs puros, são a cópia da cópia, ou seja, os 9 titãs são a cópia da Ymir. E os titãs puros são a cópia dos 9 titãs. Logo, eles são completamente falhos e eles não herdaram tudo que tinha em Ymir. Tudo que a Ymir passou, eles não herdaram. A pessoa que se torna titã puro não consegue controlar o seu titã. Em alguns pequenos casos ele consegue controlar, mas é minimamente. E os titãs puros têm um apetite insaciável por humanos. Isso eles herdaram da Ymir. Isso foi uma das únicas coisas que ficou daquela época. Por quê? Porque as filhas de Ymir canibalizaram Ymir. Então isso ficou na memória da cópia da cópia. Os titãs puros são os titãs da Shopee. Quando é feito experimentos desse tipo, passando titãs adiante, vão sendo perdidas informações no caminho. Algumas dessas informações perdidas foram os 13 anos. Logo, os titãs puros não vivem apenas 13 anos, eles vivem mais do que isso. Tem mais uma coisa, mais um problema crucial. Quando uma pessoa se torna titã puro, ela fica na forma de titã puro para o resto da vida. Mas quando uma pessoa se torna titã original, ela pode ficar poucas horas na forma de titã original, tirando a titã quadrúpede. Mas a maioria deles fica poucas horas, só alguns minutos igual colossal. Então existe uma diferença entre os puros e entre os primordiais, que é o gasto de energia corporal. Foi dito também pelo próprio Isayama que o titã original, por ser muito quente e por consumir muita energia, gasta uma enorme quantidade de calorias do seu usuário. Isso explicaria por que o Eren ficou tão bombado depois de usar o titã tantas vezes. Aquilo ali gasta muito do corpo. É como se ele estivesse fazendo academia toda vez que ele se transforma em titã. E além de explicar esse fato, a gente tem a dualidade que o titã puro provavelmente não gasta tanta energia, mas ele tem apetite por humanos, sim, ele sente humanos a longas distâncias. Inclusive, quanto mais humanos estiverem ali, mais eles vão para aquela região. Já os titãs originais vivem 13 anos. Mas por que a pessoa está fadada a isso? É porque gasta muita energia do corpo, consome alguma coisa? De fato, os titãs primordiais estão mais próximos do original da Ymir. Então pode ser que o uso do poder, ou até só conter o titã, pode fazer a pessoa viver 13 anos. Imagine que uma pessoa recebeu o poder do titã e durante os 13 anos ela não se transformou nenhuma vez. Mesmo assim ela vai viver 13 anos. Agora imagine se um recém-nascido nasceu e recebeu o titã. Sabe aquela história de um bebê eldiano aleatório receber o titã? Então, quando um portador de titã morre, um bebê eldiano aleatório recebe um titã. Esse bebê vai viver só até os 13 anos. Não tem como mudar isso. E apesar de ser uma regra absoluta e até fazer um pouco de sentido, se a gente parar para pensar na numerologia, vai fazer mais sentido ainda. Era uma Ymir e 3 filhas. Número 13. O mangá acabou no 139. Se tirar os 9 titãs, sobra 13. 13 anos, 9 titãs. Tudo em Attack on Titan está relacionado aos números 13 e 9. Inclusive até o número 3 separado. Por isso que a temporada final da temporada final vai sair no dia 3 do 3 de 2023. Provavelmente às 9 horas. Todos os capítulos do mangá de Attack on Titan desde o início foram lançados dia 9. Sempre era dia 9. O mangá era mensal, para sair no dia 9. Então o autor leva muito a sério essa numerologia. Tem uma questão de contar as letras de Shingeki no Kyojin, que dá 13 ou 9, agora eu não lembro. Mas tudo que você faz no mangá, no anime, na história, você chega nos números 139. Ou no número 1, ou no número 3, ou no número 9, ou todos eles juntos. Sempre tem essa porcaria de numerologia. Outra explicação seria para deixar o roteiro mais fluido. Afinal, imagina que se uma pessoa pega o poder de Titã e ela vive 50 anos com o poder de Titã. O Isayama teria mais dificuldades em prolongar a história. É mais fácil o Titã sair passando de pessoa para pessoa, que aí até faz sentido o rei das muralhas, o rei que criou as muralhas, ser o rei 145. Porque se você pegar 145 gerações, dá muitos anos. Mas 145 gerações de 13 anos já não dá tanto tempo. Então provavelmente era assim: eu sou um rei, eu vou passar meu Titã. Só que eu ainda não tenho filho, sou muito jovem, então vou ter que passar para um primo, para um sobrinho, sei lá. Era assim que o Titã Fundador foi sendo passado. E foi passado por 145 pessoas, entre guerras, massacres, torturas, até chegar nas muralhas e eles criarem o período de paz. Mas todos eles foram 13 anos. Com um pequeno porém: alguns portadores de Titã ficaram menos de 13 anos no poder. Isso acontece porque o mandato deles terminou antes.
Não foi porque a maldição dos 13 anos aconteceu antes, é porque aconteciam guerras, os titãs eram devorados. O Bertholdt, por exemplo, é um exemplo. Ele não tinha 13 anos de titã ainda, mas ele foi devorado pelo Armin antes de acabar o tempo. É possível que muitas pessoas tenham ficado com o titã fundador um ano só, alguns meses, talvez alguns dias. Isso é normal, porque as pessoas realmente se devoram para roubar o poder uma das outras. E isso aconteceu muito antes da muralha. Inclusive, seria bem interessante se o Isayama falasse mais sobre isso ou fizesse um mangá, ou até quem sabe um anime, um OVA, um especial, um filme, mostrando a época da Guerra dos Titãs, porque ela foi mencionada. A gente sabe alguns pequenos detalhes sobre isso, mas a gente não sabe exatamente como foi. Então foi um período bem da hora, bem legal, imagina. Titãs lutando contra titãs, titãs do reino, titãs com armadura. E eles estavam lutando e tinham humanos, tinham exércitos. E eles guerreavam entre si. Cada uma das 9 famílias nobres possuía um titã. E eles tentavam tomar titãs uns dos outros. Era o próprio reino de Eldia. Enquanto isso, eles escravizavam e martirizavam os Marleyanos. Eles foram por muito tempo o reino mais forte do mundo. E tudo isso graças a Ymir ter feito uma base sólida lá no início. E depois, com o poder dos titãs, nenhuma nação poderia fazer frente a eles. Sendo assim, a explicação dos titãs faz todo o sentido. Os 13 anos estão lá por causa da numerologia, porque faz mais sentido, facilita o roteiro e por causa do alto consumo de energia. Essa é a explicação. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal para receber novos conteúdos e não deixa de conferir esse vídeo aqui de Attack on Titan, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima!